Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, um jeito diferente de aprender programação. E agora, a partir dessas aulas em diante, você vai me ver usando o aparelho. Eu até fiquei preocupado quando eu coloquei o aparelho se ia atrapalhar em fazer as gravações, mas está sendo bem tranquilo. Mas se acaso eu falhar em algumas palavras, então leve em consideração, tá ok? Então hoje nós vamos aprender como que nós podemos fazer contagem regressiva através do JavaScript. Quando eu estava criando o script para desenvolver esta aula, para fazer a gravação, eu pensei em fazer somente uma aula, porque podemos ver aqui no nosso código, já vou mostrar aqui do que nós vamos construir, ele é relativamente bem simples, onde nós definimos a data futura, e também nós temos a data atual, então nós vamos descobrir em milissegundo e depois nós podemos descobrir os dias, horas, minutos e segundos e substituir aqui na nossa div, a qual vai mostrar na tela. Podemos ver que aqui está a nossa contagem regressiva, mas eu percebi que há muitas funções, muitos detalhes importantes, a qual nós podemos aprender aí com a contagem regressiva. Então decidi dividir em duas partes. Nesta aula nós vamos conhecer os conceitos importantes em relação a datas e horas, trabalhar realmente com datas, e na próxima aula nós vamos entender realmente como nós podemos aplicar a contagem regressiva através do JavaScript, tá ok? Então, desconstruindo o nosso código, nós vamos ter aqui na tela mostrando os dias, horas, minutos e segundos. O que vai acontecer? Quando ele chegar ali em 59 segundos, então ele vai mudar o minutos. E quando os nossos minutos também chegar ali em 0 e mudar para 59 minutos, então ele vai mudar a hora, e assim por diante também vai acontecer com horas e também em dias. E aqui nós colocamos o nosso limite até dias. Então quando ele chegar no limite mais baixo, então ele vai mudar o próximo, que no caso é minuto, depois horas e depois dias. Então é relativamente bem simples o que vai acontecer. E tudo isso, todo esse código, ele será executado assim que nós determinarmos a mudança em 1 segundo. Ou seja, assim que nós definirmos a cada 1 segundo, então ele vai executar esse código. Ele vai fazer os cálculos necessários usando o milissegundo e assim vai definir os segundos, minutos, horas e dias. E nós vamos usar a função setInterval. Nós vamos ver em detalhes também. E toda essa mudança irá acontecer usando o inner HTML. Ou seja, nós vamos modificar o nosso HTML. A cada segundo ela será feita esta mudança. E nós vamos definir cada horário, cada dia, horário, minuto e segundo estará dentro de um elemento HTML. E vamos identificar através de um ID. Vamos definir um ID para cada um deles e assim nós vamos fazer a mudança através do inner HTML. Podemos colocar class? Podemos também, assim não importa, é somente uma identificação, tá ok? E o que nós vamos fazer? Pegar a data atual em que nós estamos hoje e nós vamos tentar descobrir qual é a data futura, onde nós queremos chegar, e nós vamos tirar esta diferença e vamos fazer essa contagem regressiva, tá ok? Então vamos aqui no nosso código. Esse é um código de exemplo. Eu vou aqui no meu novo arquivo que eu criei e já deixei algumas pré-definições, algumas informações básicas, a estrutura básica do HTML, e vamos ter aqui a nossa tag de estilo e aqui nós vamos colocar todo o nosso HTML. O que eu vou fazer nesse momento, simplesmente eu vou dividir a tela, assim vai ficar melhor a visualização, tá ok? Então a primeira coisa, o que eu vou começar aqui? Começar com a estrutura HTML, eu vou colocar uma identificação, vou colocar cont reg, ou seja, a contagem regressiva. Deixa eu mudar aqui, cont reg, e agora eu vou fechar essa tag. Somente uma identificação aqui do nosso elemento HTML é onde vai ficar a nossa contagem regressiva. E agora eu vou criar os nossos elementos onde vai ficar os dias, horas, minutos e segundos. Eu vou deixar assim por enquanto, que eu vou simplesmente ir duplicar eles para ficar mais rápido aqui a edição. Você pode ver que aqui no nosso navegador já está aparecendo o que eu estou executando aqui. Aqui no meu editor eu estou usando o Dreamweaver e eu coloquei o preview real, ou seja, assim que eu for digitando, ele já vai executando ali no meu navegador. E eu vou colocar o primeiro como dias, somente uma identificação, e o segundo eu vou colocar como horas, o terceiro vai ser o minutos e o quarto vai ser o nosso segundos. E no nosso navegador simplesmente vai estar aparecendo os nossos números que nós colocamos aqui nos nossos elementos. Agora vamos aplicar umas estilizações básicas aqui do nosso elemento. Então eu vou aplicar primeiro em cada uma das div. Então podemos aqui ver que identificou já o ID do nossa contagem regressiva, e eu vou aplicar em todas as div. Assim nós vamos aplicar os estilos em todas elas de uma única só vez. Vou aplicar uma largura de 30 pixels, eu vou colocar a altura também de 30 pixels. Aqui eu não vou entrar em detalhes na questão de estilização,
porque não é o foco desta aula, mas você pode entrar no meu canal, em alguma playlist, vai ter de CSS, onde vamos ter várias aulas aí explicando o básico do CSS, tá ok? Eu vou aplicar uma margem de 2 pixels, e eu vou aplicar aqui o float left, para ele ficar um ao lado do outro. Então podemos ver que já mudou aqui no nosso navegador. E eu vou centralizar o nosso texto dentro deste elemento. Então teste align, é dessa forma que nós centralizamos algum texto. Eu vou colocar center, eu vou colocar o padding top, vou colocar de 5 pixels. Eu fui testando até que cheguei nesses valores aqui para aplicar nos nossos elementos, tá ok? E eu vou colocar o box sizing, e eu vou colocar border box. É simplesmente para que não venha expandir. Como eu já defini aqui de 30 pixels de largura e altura, e quando nós colocamos padding 5 pixels, então ele vai aumentar um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, ele vai aumentar para 35 pixels aqui. Então quando eu coloco border box, então o espaçamento será interno. Aqui no caso eu vou colocar no topo, para que fique centralizado na vertical. Eu poderia simplesmente aplicar isso com Flexbox. Então na próxima aula vai ser a contagem regressiva parte 2, e na próxima aula então será uma aula aí bem top sobre o Flexbox. E agora eu vou aplicar algumas cores aqui para visualizarmos melhor na nossa tela, para ficar um pouquinho melhor. Vou colocar o background color, vou colocar essa cor padrão com cores hexadecimais, e eu vou colocar a cor do nosso texto. Vou colocar esse verdinho padrão do Illustra Code. Agora eu vou colocar border radius para ficar arredondado o nosso canto, 5 pixels. Então podemos ver que já ficou um pouquinho melhor aqui no nosso navegador. Podemos ver que a altura aqui não está certinho porque faltou o ponto e vírgula. Não pode esquecer de colocar os 2 pontos aqui, tá ok? Agora está certinho, já está um pouquinho mais estilizado aqui a nossa contagem regressiva. E agora nós vamos realmente entrar na parte do JavaScript. Agora vamos entender a função setTimeout. Você vai ouvir falar muito quando você entrar aí no aprendizado do JavaScript. Sempre você vai ouvir falar bastante quando se trata em questão de horas e datas. Então setTimeout, esperar alguns segundos para executar alguma ação. O que isso significa? Quando nós apertarmos ali no navegador uma atualização da tela, ele vai demorar uns certos segundos ou tempo, então assim será executado alguma ação. Aqui eu fiz um exemplo de setTimeout de 1000 milissegundo, ou seja, aqui neste caso está executando alguma ação depois de 1 segundo, então simplesmente ele vai carregar, terminou esse tempo de setTimeout, então ele será executado esta ação e assim termina de executar esta função. E temos também o setInterval, que neste caso ele vai executar a cada intervalo, ou seja, ele vai executar daqui a 1 segundo e depois ele vai executar novamente, então ele vai ter um intervalo aí para executar. Então neste caso, quando nós terminarmos de atualizar a tela, assim que será carregado, então a cada 1 segundo ele vai executar esta ação até que eu feche este navegador ou até que execute uma nova ação para terminar esse setInterval, tá ok? Então esta é a função que nós vamos usar para definir a contagem regressiva, ou seja, assim que terminar de carregar a página, a cada 1 segundo ele vai executar uma ação. Ele vai verificar qual é a data atual e vai verificar a data futura e vai fazer esta contagem aí de sempre a cada 1 segundo e vai mostrar quanto tempo falta para chegar até essa data futura. Então é assim que nós usamos para fazer uma contagem regressiva. Então vamos aqui no nosso código, vamos aplicar esses dois tipos de função para nós vermos como é que funciona. Então, vamos aqui no nosso código, eu vou colocar o script logo aqui embaixo. Eu só vou dar um espaço aqui para ficar melhor para nós visualizarmos. Vou colocar a tag script e vamos começar com setTimeout. Então ele vai executar uma função e agora nós vamos colocar o que vai ser executado, que neste caso eu vou colocar a cada 1 segundo. Lembre-se que aqui nós colocamos em milissegundos e para 1 segundo nós colocamos 1000. Então o que ele vai ser executado? Vou colocar um console log, que nesse caso eu vou mostrar aqui no console alguma informação. Só vou mostrar algum texto. Então vamos lá no navegador, eu vou só inspecionar aqui a nossa página e vamos ver aqui no console. Vou abrir aqui para ficar melhor, para você visualizar melhor. Então vamos atualizar. Esperou 1 segundo, então agora apareceu o nosso texto. Essas informações, não se preocupe, como estou vendo aqui no preview do Dreamweaver, então ele vai aparecer essas informações, mas não se preocupe. Nós temos que olhar aqui para o nosso texto, onde após 1 segundo ele executou o nosso código. Então quando terminar esse 1 segundo, ele não vai ser executado mais. E agora nós vamos ver o setInterval. Como eu já havia falado, o setTimeout ele vai ser executado após 1 segundo. Agora o setInterval ele vai ser executado a cada 1 segundo. Então nós vamos deixar aqui da mesma forma, vamos atualizar, vamos lá no navegador para ver o que está acontecendo. Vamos atualizar aqui.
Vamos esperar o carregamento total da página. Podemos ver que apareceu nosso texto e a cada 1 segundo ele já está executando aqui a mesma função. Por isso que o número aqui está subindo, porque ele está executando a cada 1 segundo. Então esta é a função que nós vamos usar aqui na nossa aula. Agora nós temos que entender como que nós podemos captar informações de data e horário. Isso é muito importante quando nós trabalhamos com contagem regressiva. Então, captando informações de data e horário. Então, o que nós temos que fazer? Eu posso definir uma variável e dentro desta variável eu vou guardar o objeto data. E para pegar esse objeto de data, nós colocamos new date. Então, todas as informações de data será armazenado dentro da variável data. Então, podemos ver, se nós pegarmos esta variável data e mostrar na tela, então ele vai mostrar todas essas informações. Aqui nós podemos ver na quarta-feira o Wednesday, que está em inglês, depois o mês, que é August, depois 25, depois 2021, o horário, ali o fuso horário e também o lugar desse fuso horário. Então todas as informações de data estão armazenadas dentro da variável data. Então é desta forma que nós captamos todas as informações necessárias de datas e horário. Mas podemos captar informações individuais. Por exemplo, como que nós podemos captar o dia? Simplesmente colocamos a variável data e colocamos em seguida getDate. Então ele vai retornar as informações de 1 a 31, porque são o intervalo de datas. E como que nós fazemos para captar semana? Nós usamos a variável data.getDay e nesse caso ele vai retornar informações de 0 a 6, de 0 para domingo e 6 para sábado. Agora, como captar o mês? Fazemos a mesma coisa, data, getMonth, aqui ele vai retornar de 0 a 11, porque aqui ele começa o 0 para janeiro e 11 para dezembro. O ano vai ser data.getFullYear, então ele vai retornar uma data completa. Por exemplo, nesse caso, nesta aula, nós estamos gravando em 2021, então ele vai retornar com a data com o ano completo. Podemos retornar a hora, então vai ser getHours, então ele vai retornar o valor de 0 a 23. E minutos vai ser getMinutes, ele vai retornar o valor de 0 a 59. E segundos, ele vai, para pegar esse segundo, nós colocamos getSeconds, ele vai retornar o valor de 0 a 59. E também nós podemos captar as informações de milissegundos, porque para fazer uma contagem regressiva nós vamos precisar também captar as informações em milissegundos. E o milissegundo, ela vai começar de uma data início. Qual que vai ser essa data início? Vai ser dia 1 de janeiro de 1970. Então, a partir dessa data até hoje, ele vai mostrar a quantidade de milissegundos que decorreu durante todo esse período. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer. Captar a data atual, que é o dia que nós estamos hoje, e vamos pegar a data futura e vamos descobrir os valores em milissegundos. E nós vamos pegar essa diferença de milissegundos e vamos transformar em dia, vamos transformar em hora, vamos transformar em minutos e também em segundos. Então, é importante nós entendermos como trabalha os milissegundos. Então vamos ver como funciona o milissegundos. Então eu vou apagar todo esse código aqui que nós não vamos precisar por enquanto. Eu vou colocar document write, que eu vou escrever na tela essas informações e agora eu vou captar o milissegundos. Nós colocamos new date e nós colocamos dectime. Agora vamos visualizar aqui no navegador para ver se realmente está funcionando. Eu vou salvar aqui. Então podemos ver que já apareceu os valores em milissegundo. Vamos atualizar aqui novamente. Nós apagamos aqui e vamos salvar. Então podemos ver que ele já foi atualizado. Então toda vez que eu atualizar no navegador, ele vai estar um milissegundo diferente, porque ele está subindo esses milissegundos a partir do dia 1 de janeiro de 1970. Então é dessa forma que nós captamos os valores em milissegundos. Agora só que nós temos que fazer, pegar esses valores, transformar em dias, horas, minutos e segundos. Agora vamos praticar como captar o horário, vamos aprender a captar o dia, dias da semana, o mês e assim por diante para nós praticarmos mais, tá ok? Então vamos colocar aqui, vamos começar do zero, data, var data, new date, aqui é um objeto de data, aqui vai estar armazenada todas as informações de datas e nós vamos colocar aqui, primeiramente vamos captar o nosso dia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui no nosso console, primeiramente as informações de dia. O que nós fazemos? Pegamos aqui o nosso objeto data, que todas as informações estão armazenadas dentro desta variável. E agora nós vamos captar o dia, que nós colocamos getDate. Então todas as informações de dia estão armazenadas dentro desta variável. Então vou dividir aqui a nossa tela e assim nós podemos visualizar melhor. Então eu vou inspecionar a nossa página, vamos entrar aqui no console e agora vamos salvar aqui o nosso arquivo. Então agora ele vai aparecer
a informação de data. Como eu estou gravando aqui numa segunda-feira, então ele apareceu dia 23. E agora nós vamos pegar a semana. Então nesse caso, para pegar a semana, nós colocamos get day. Então vamos ver se o que vai aparecer aqui na tela. Então podemos ver que apareceu 1, como eu estou gravando na segunda-feira, então segunda-feira é o valor 1, porque domingo é o 0. Então como que nós fazemos para mostrar os dias da semana em português? Por exemplo, hoje eu estou na segunda-feira, gravando essa aula na segunda-feira, você está na quarta-feira assistindo, provavelmente na quarta, no dia que eu estou lançando essa aula, mas como que nós fazemos para mostrar realmente o dia da semana em português? Então, apresentando as semanas em português. O que nós temos aqui, como já havia mostrado, para pegar o valor da semana, nós colocamos get day, então ele vai retornar a informação de 0 a 6. O que nós podemos fazer é substituir. Por exemplo, o 0 já é domingo, como nós sabemos, o 1 é segunda e assim por diante. E nós vamos fazer o seguinte, armazenar dentro de uma variável, a qual vou chamar de semana, e vai ter os valores de domingo até sábado. E cada um delas tem a sua posição, porque é uma array, que nesse caso é um vetor. Então ele vai ter mais de uma informação dentro de uma única variável. Então nesse caso domingo é 0 e sábado vai ter os 6. E agora o que nós fazemos para mostrar esse valor desta semana? Por exemplo, para me mostrar quarta-feira, simplesmente eu poderia colocar aqui a variável semana para mostrar na tela semana e a posição em que ela está, que nesse caso é a posição 3. Domingo 0, segunda 1, terça 2 e quarta 3. Mas se nós tivermos um dia específico, imagino que você esteja assistindo numa quarta-feira, então o que nós podemos fazer? Colocamos aqui um alert, colocamos a nossa variável, que é da semana, e em seguida nós colocamos a variável do construtor, que é o date, a qual nós armazenamos dentro da variável date, e em seguida nós captamos aí o valor da semana, que nesse caso ele vai retornar a posição 3, caso você esteja vendo esta aula, ou se você definiu a data em uma quarta-feira. Então vai ser a posição 3, então ele vai retornar aí o valor quarta-feira, porque está armazenado dentro da variável semana na posição 3, tá ok? Então vamos fazer isso, então vamos aqui aplicar no nosso código. Então vamos apagar essas informações, a qual não vamos precisar por enquanto. Enquanto ainda não estamos trabalhando com a contagem regressiva, somente eu vou ocultar esses códigos, porque não vamos precisar neste momento. Só vou colocar aqui um comentário, assim será oculta essas informações da tela. Então vamos aplicar aqui como aplicar os dias da semana em português. Então vamos criar uma variável, onde vamos chamar de semana, vou chamar 100, e agora vamos colocar todas as informações. Primeiro domingo, depois nós vamos colocar a segunda, vamos fechar aqui a nossa aspa, segunda, depois terça, depois quarta e quinta, agora sexta-feira e o nosso sábado. Beleza, aqui está os dias da semana e agora o que nós temos que fazer é mostrar em português. No caso, como eu estou gravando esta aula na segunda-feira, então ele vai mostrar aqui segunda. Agora trabalhando com uma array, como que nós fazemos para mostrar qualquer valor em determinada posição? Por exemplo, se eu quero mostrar o valor de quarta-feira, simplesmente nós podemos colocar document write, e nós colocamos a variável, e em seguida nós colocamos a sua posição, que no caso está na posição 3. Então ele vai mostrar na tela o valor de quarta-feira. Então podemos ver que já apareceu essas informações, aqui apareceu a nossa quarta-feira. Mas agora como que nós trabalhamos com a data realmente em que nós estamos? No caso nós colocamos a variável data e colocamos get day, então nesse caso ele vai mostrar realmente a data atual, que no caso vai ser segunda-feira, porque é o dia que eu estou gravando esta aula. Agora como que nós fazemos para mostrar o mês? Colocamos month, como já vimos, então nesse caso vai aparecer o mês em que nós estamos. Só vamos apagar aqui essa variável, porque não vamos precisar dela. Então agora ele vai mostrar qual é o mês em que nós estamos. Nesse caso está marcando 7, mas lembrando que o mês começa com a posição 0. Então aqui é mais um, nós estamos no mês de agosto. Para mostrar o ano completo, full year, agora vai aparecer o ano em que nós estamos, que no caso é 2021. Agora como que podemos mostrar horas no navegador? Então vamos salvar aqui. Eu estou gravando esta aula aqui 8 horas da manhã. Vamos ver o minutes, no caso é em inglês. Vamos salvar aqui. Então aqui apareceu o valor 8, porque eu estou gravando 8 e 8. É o horário atual que eu estou nesse momento fazendo essa gravação. Agora como podemos fazer os segundos? Vamos colocar aqui seconds. Então agora vai aparecer o valor em segundo, que no caso é 51, tá ok?
Agora, já aprendido todas essas informações da questão de como nós podemos captar horas e datas e também a questão dos milissegundos, agora nós já podemos apresentar na tela várias formas de apresentar a datas. Podemos apresentar datas abreviadas, datas mais completas. Se você já tem uma noção básica aí de lógica de programação, a noção básica do JavaScript também, você já consegue fazer qualquer coisa com datas e horas. Então, agora apresentando datas na tela. Vamos ver aqui um exemplo de apresentar 25/8/2021. Com as informações já aprendidas sobre datas e horas, como que nós mostramos isso na tela? Simplesmente nós colocamos todo esse código. Primeiramente, nós temos aqui data, que é a variável onde armazenamos o objeto data. Então, nós podemos captar o dia, getDate. Então, ele vai mostrar a informação 25, porque é o dia que estou lançando esta aula. E em seguida nós fazemos a concatenação, ou seja, vamos concatenar o valor data do dia atual e nós vamos concatenar com aquela barra. E para mostrar o mês nós colocamos getMonth. E no caso, como o mês começa com a posição 0 e eu estou gravando esta aula aqui no mês de agosto, ele vai retornar o valor 7. Então nós colocamos mais um, então ele vai mostrar o valor 8. Que representa o mês em que nós estamos. Em seguida, nós fazemos outra concatenação e em seguida nós colocamos data, que é a variável onde está armazenado todas as informações de data, get full year, então ele vai mostrar o ano completo. E você pode mostrar de diversas formas. Podemos colocar 25 de agosto de 2021, então a data mais completa. E quando nós trabalhamos, por exemplo, 25 de agosto, então o que você deve fazer? Transformar os valores em mês em valores em texto realmente escrito na nossa língua em português. E assim você vai mostrar de qualquer forma a data aí na tela, tá ok? Agora só relembrando, como eu já havia falado, o que nós temos que fazer? Nós vamos trabalhar com o milissegundos. O que nós vamos fazer? Captar esses milissegundos, sabendo que esse milissegundo vai começar a partir do dia 1 de 1970, mas o que nós vamos fazer é mudar essa posição. Em vez de começar dia 1 de 1970, vamos começar da data atual em que nós estamos hoje e vamos descobrir qual é a data futura e descobrir esse intervalo em milissegundos. Então ele vai retornar esses valores em milissegundos e nós vamos transformar em dia, transformar em hora, transformar em minutos e em seguida transformar em segundos. E lembrando que nós vamos usar a função setInterval, ou seja, a cada 1 segundo ele será executada essa informação. A cada 1 segundo ele vai descobrir qual é esse tempo de milissegundo do tempo da data atual até a data futura e vai descobrir qual é o segundo daquele exato momento, minutos, horas e dias, tá ok? Então é basicamente isso que nós vamos fazer. Então agora chegou o momento de construir, de desenvolver a contagem regressiva, mas este é assunto para a nossa próxima aula, para não ficar muito longa, tá ok? Então espero que você tenha gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo, ou também criando umas novas aulas aí para solucionar o problema, ou eu posso responder aí na próxima aula, caso você já tenha escrito as suas dúvidas antes de lançar a próxima aula, tá ok? Então se você não é inscrito, se inscreva no canal e também não esqueça de ativar o sininho de notificação. Isso é para o YouTube te notificar sempre que eu publicar novas aulas. Lembrando que toda quarta-feira às 8 horas da manhã eu libero uma nova aula do quadro iCode Full e ao meio-dia de segunda a sexta uma nova aula aí iCode Tips, que são pontos importantes dessas aulas iCode Full, tá ok? Então fui e te espero na próxima aula.